Eita, igreja bonita. Depois do louvor assim, de tantas declarações de amor ao nosso Deus, o louvor é uma forma de abrir os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Coloque agora sua mente ligada no trono. Não deixa nada e nem ninguém te atrapalhar, para que o Senhor fale no seu coração o que Ele falou no meu coração. Pastor Gelson leu aqui em Samuel, e a minha palavra é em 1 Samuel 17, 45 e 46. Na iniciação de Davi, foi o início da vida de Davi com Golias. Diz assim, 1 Samuel 17, verso 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A gente lendo assim, a gente só imagina um gigante e imagina um garoto com uma funda na mão e só fala, meu Deus, qual que ele enfrentou? Mas essa história de Davi, ela tem uma história muito profunda, ela tem lições muito ricas que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Aqui nessa passagem, Davi declara sua confiança absoluta em Deus, transformando uma batalha física em uma batalha espiritual. É o que nós passamos nas nossas vidas hoje. Muitas vezes nós queremos travar as nossas batalhas com pessoas, com lugares. Mas não, tudo que acontece no natural, ela aconteceu antes no sobrenatural. E muitas vezes é por causa das nossas atitudes, das nossas ações e das nossas decisões. Mas nós temos que aprender a enxergar essas situações de forma diferente, e essa passagem vai nos ensinar a fazer isso. Primeiro nós vamos entender aqui o contraste de armas. Golias confiava em todo o armamento dele, o armamento físico, a força dele, o tamanho dele. Todo mundo tinha muito medo, né? Eu estava dando uma lida aqui, gente. Ele ficou afrontando Israel por 40 dias, né, pastor Gelson? Se você lê, você pensa que foi só assim, é de manhã, vamos lá desafiar, e ele fica amanhã e à tarde desafiando, de repente aparece alguém. Não, foram 40 dias ele afrontando e não aparecia ninguém. Mas quem, em sã consciência, vai enfrentar um cara de que, uns 3 metros mais ou menos? 3,5 metros, não passa nessa porta, mas não fica um. Porque as pessoas que estavam lá viam o tamanho de Golias e todo o armamento dele. Aqui, deixa eu ler para vocês aqui, eu fiquei impressionada. No verso 4 diz assim, olha só a armadura de Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Aqui fala mais um monte de coisa. Além dele ter 3,5 metros, ele ainda tinha todo o armamento mais atual da época. Ele estava bem atualizado. Aí vai aquele monte de homem ali, eu creio de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, enfrentar um gigante que tem 3,5 metros. Então ele confiava na força, na espada, na lança, do escudo. Mas Davi não. Davi não tinha armadura, mas ele tinha confiança em uma força superior. A fé de Davi não era no tamanho de Golias.
A fé de Davi não era no escudo nem na espada. Ele sabia quem ele cria. Ele sabia quem ele estava representando. E um pouquinho mais na frente, aqui na lição, na Bíblia, eu li, eu achei até engraçado, onde Saul vai vestir Davi. Que ele fala assim, não, então já que você vai enfrentar, você vai vestir a armadura aqui. Deixa eu ver, acho que é o 39. Verso aqui, 38. Aí depois de conversar, tudo ficou lá 40 dias. Nesses 40 dias, Davi ia lá e voltava levando comida para o povo. Aí num dia, Davi chegou lá, foi levar a comida e falou assim, vou descer lá e ver o que está acontecendo. E quando ele chegou lá, ele viu Golias afrontando aquele povo. Aí ele voltou lá, conversou com Saul, eu vou, não, mas você vai? Não, eu vou, você vai, eu vou, mas você é pequeno, você não sabe lutar, você não sei o que, não. Então você vai? Ok. Aí ele falou assim, então você vai vestir essa armadura aqui. Olha só o verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Davi era pequenininho, né? Eu imagino ele com essa armadura aqui. Deve ser igual quando a gente põe aquele salto alto que está te machucando o pé, e aquela cinta que está te amargando, e o homem também que põe aquele sapato que está apertado e vai andar, fica aquele trem igual eu hoje, meio descadeirada, anda para um lado, anda para o outro. E ele falou assim, ó, achei engraçado, ele falou assim, ó, vestiu a armadura. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso, eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e ele só pegou o cajado na mão e escolheu 5 pedras. Essa foi a armadura de Davi. Esta foi a atitude de Davi. Davi é que ele mostra a identidade dele, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não vai no seu próprio nome e nem com a sua própria força. Esse é o nosso maior erro. Quando nós pensamos que nós dependemos da força do nosso braço, quando nós dependemos da nossa inteligência, eu fiz curso, eu fiz faculdade, eu sou isso, eu sou aquilo, não dá para ninguém, porque vai dar certo porque eu estudei tanto, como que não vai dar certo? Não, eu vou trabalhar, porque se eu não trabalhar, nada vai acontecer nessa vida, se eu não fizer, se eu isso, se eu aquilo, porque nós estamos errados, nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios das nossas atitudes, das nossas virtudes, dos nossos feitos, que não tem lugar para Deus no nosso coração. Eu estou cheia demais de mim, eu faço tudo, eu posso tudo, não tem lugar para Deus. Tudo que eu vou fazer, Alisson, é no meu nome, não pode deixar que eu resolvo. Davi não foi assim. Davi falou muito claro que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Mas como representante de Deus, isso significa agir com autoridade divina e depender da força de Deus. Tudo que nós formos fazer, não importa o que, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa muito grande, pode ser algo que você nem tem fé para aquilo. Antes de fazer, coloque primeiro na presença dele. Porque ele diz que sem mim nada podeis fazer. Ele não fala algumas coisas, não, olha, sem mim você não consegue varrer essa igreja, você não consegue ir para a loja, você não consegue ganhar dinheiro em casa. Não, ele fala nada, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Nós levantamos hoje pela graça de Deus. Nós ouvimos, nós vemos, nós falamos, nós pensamos pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para fazer algo em meu nome e pensar que eu vou conseguir fazer alguma coisa com a minha própria força? Desiste, não vai dar certo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a identidade de Davi. Ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. Ali ele tira todo o seu eu, todo o seu ego, ele tira tudo de si e ele coloca Deus na frente. O que eu fiquei pensando, Senhor, qual é a minha identidade diante do Senhor? Quem eu sou diante do Senhor? Será que se eu for expulsar um demônio eu vou conseguir? Será que se eu orar por um enfermo ele vai ser curado?
Será que se eu for falar do Senhor para alguém, eu vou ter credibilidade? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de mulher, esposa, mãe, avó? Que tipo de pessoa eu sou dentro da igreja? A minha comunicação, o que eu visto, o que eu falo, onde eu vou, comunica que eu sou uma pessoa cristã? Comunica que eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos? Isso me ficou assim na minha cabeça o dia inteiro. Quem é você? E quando eu dobrei os meus joelhos, eu falei: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém. Obrigado por eu ver, por eu andar, por eu respirar, por eu poder comer. Obrigado por o Senhor ainda não ter me levado, porque eu não estou pronta. Quando você admite que você é fraco, que você é falho, que você tem que mudar, Deus começa a agir na sua vida, mas Ele só vai agir a partir do momento que você se esvaziar de si e se encher dEle. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. E Davi foi também com a certeza de vitória. Quando ele disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. A fé de Davi baseava-se na certeza da fidelidade de Deus. Eu fiquei pensando assim também. Quantas vezes a gente ora, fala assim: vou fazer uma campanha agora, vou fazer um propósito, vou fazer um jejum, vamos ver se Deus vai fazer, vamos ver se Deus está me ouvindo, vamos ver se Deus vai conseguir mover as águas e fazer isso para mim. Nós já oramos com a certeza de que talvez Deus vá fazer. Nós não oramos com a certeza e com a fé que vai acontecer. Por quê? Quando eu coloco o meu problema muito grande, eu falo assim: não, gente, não tem condição, isso aqui é uma coisa assim que é só Deus. Nós falamos muito isso: não, isso aqui é só Deus para resolver. Mas nós não cremos que Ele vá de fato resolver. Nós só falamos. Minha mãe falava que conversa é fôlego. E conversa é igual risco na água. Você fala aqui, depois ele some. Você faz um risquinho na água, ele some. E Deus não se agrada desse tipo de fé. Essa fé supérflua, essa fé vaga, não é aquela fé de, gente, você vê um gigante de 3,5 metros, todo equipado para te esmagar, e você olhar na cara dele e falar assim: hoje mesmo Deus vai me dar essa cabeça. É muita fé. É igual quando aconteceu com a gente. Quando eu tive o câncer de mama, né? Eu tive tanta fé que Deus ia me levar. Não foi que Ele ia me curar, gente. A minha fé estava bem pequena. Tanto que eu já entreguei os pontos. Falei: Senhor, hoje eu vou só adorar, vou só te agradecer. Obrigado pela vida que o Senhor me deu, né? Olha só o tamanho da minha fé. Olha só. Eu já estava pronta para morrer. Falei: eu vou fazer um testamento, vou conversar com meus netos, vou deixar uns vídeos, né? Eu pensei em tudo isso. A minha fé estava nas circunstâncias. Assim como todos aqueles soldados de Israel lá naquele vale, e o filisteu lá falando o que queria para eles, e eles todos acovardados, porque eles estavam olhando o que o homem vê, estavam olhando a circunstância, até onde os meus olhos alcançam. Só que nós não sabemos o que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos passando por situações aqui nesse mundo, nessa terra, para que Deus esteja nos forjando, para que nós possamos ser pessoas melhores, preparadas. Mas a gente encara como: não, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu, porque Deus não está me vendo, porque isso. Você sempre coloca o problema muito maior do que ele é. Nós enfrentamos gigantes todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos Golias na nossa vida. Os Golias da nossa vida são os problemas, são os medos, são as crises. E eles devem ser encarados com confiança de que Deus é muito maior do que o problema que você está passando. Não importa o que você está passando, não importa. Deus vai gerar circunstâncias. Deus vai gerar circunstâncias. Um problema que eu estou passando agora, eu e meu esposo, quero até pedir oração para vocês, que nós que somos mães, que estamos na casa do Senhor, quando vemos um filho nosso, que é da casa do Senhor, no mundo, se desviando, fazendo coisas que nunca passou pela sua mente, é uma dor muito grande, é uma dor que queima, é uma dor que
que destrói a alma, é uma dor que te tira o apetite, tira o sono, tira a esperança, tira tudo. Mas eu falei para o meu bem hoje, eu falei assim, meu bem, o Senhor é muito maior que isso, porque antes da Isabela estar no meu ventre, Ele já a conhecia, e ela é fruto do Senhor, ela é filha mais do Senhor do que de mim. Se o meu amor por ela é desse tamanho, imagina o amor de Deus por ela. Então nós não podemos desistir do marido que ainda não converteu, de um filho que está no mundo, nós não podemos desistir de uma doença terminal, nós não podemos desistir de alguém que queria engravidar e não engravidou, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, nós devemos orar dia após dia, colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, diante do Senhor isso não é nada. Isso não é nada, isso não existe. Começar a declarar na sua vida, Senhor, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, esteja em mim, eu quero ser um com o Senhor. Muda minha vida, transforma o meu viver, transforma o meu falar, transforma o meu agir. Me muda, Senhor, me ajuda a te amar e te adorar. Mas eu não quero te amar com palavras, eu quero te amar com atitudes. Porque quando nós falamos que amamos a Deus, mas não mostramos, é em vão. Amor é atitude, companheirismo, relacionamento. Não existe relacionamento de uma pessoa só, é de mão dupla. Eu quero de Deus, mas eu não quero dar, eu só quero receber. Eu só venho aqui para receber de Deus e está tudo bem. Ai, gente, hoje de manhã, na manhã com Deus, foi uma manhã com Deus mesmo. Foi uma coisa linda, foi uma coisa profunda, foi uma coisa incrível. Quem não veio, mas perdeu o mover de Deus aqui. Foi uma coisa linda. Nós vimos o poder do Espírito Santo aqui na palavra, não foi, Natália? Natália estava encantada, Natália, o olhinho dela brilhava. Eu falei, Natália, isso é só o começo. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua casa, na sua vida, nos seus problemas. Os seus problemas são pequenininhos, Natália, diante de Deus. Coloca isso no seu coração. O Golias já caiu. O inimigo já foi derrotado. Acabou. A sentença dele já foi dada. Mas a minha e a sua não. Nós ainda estamos aqui lutando pela nossa salvação, lutando pela nossa família, e nós precisamos ganhar almas. Nós necessitamos, para isso nós temos que ser pessoas curadas, pessoas saradas e ter a certeza da nossa identidade. Quem é você? Qual é a sua identidade diante de Cristo? Qual é a minha identidade diante dele? Como eu tenho me importado? Deixa eu molhar as palavras aqui. Como eu tenho me comportado diante de Deus? Não é diante das pessoas, porque para as pessoas eu posso enganar, né, Josani? Eu posso colocar uma máscara de crente, de boazinha, a hora que eu virar as costas eu sou outra pessoa, mas diante de Deus não. Quem sou eu diante de Deus? Eu creio que Deus pode todas as coisas de fato, ou eu só falo que Ele pode? O que eu estou falando é verdadeiro ou não? Porque Davi, ele já tinha certeza da vitória. Por quê? Porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ainda falou, quem é o incircunciso? Quem é essa pessoa? Quem é o Golias na fila do pão diante de Deus? Ninguém. Então a guerra pertence ao Senhor. Davi sabia que quando a batalha era para honrar o Senhor, a vitória é garantida. Tudo que você está batalhando, todas as batalhas espirituais que você está passando, entrega tudo nas mãos de Deus. Porque se você entregar nas mãos dele, a sua vitória é garantida. Quando você precisar de alguma coisa do Senhor, ore agradecendo por algo que você ainda não recebeu. Eu aprendi isso. Quando antes da gente comprar essa casa aqui, eu orava e falava, Senhor, muito obrigado pela minha casa nova. Minha casa nova vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai mover. Deus fez um mover, gente, que é sobrenatural. Não tem como a gente ter comprado essa casa da forma que nós compramos. E nós alugamos uma casa, antes de comprar essa daqui, a Isabela foi fazer uma pintura na parede. Meu bem falou assim, Isabela, não mexe com essa pintura aí não, que daqui 2 anos nós estamos na nossa casa. Quebrado igual a noite terceira.
E nós falamos, daqui 2 anos nós estamos na nossa casa. O que é isso? A nossa palavra tem poder. Tudo que você fala, eu já falei que vou falar de novo, ela vai cair em 2 terrenos. O terreno da carne, que é do inimigo, e o terreno do espírito. Em algum lugar ela vai cair, né, Joseni? Onde você está lançando as suas sementes, as palavras que saem da sua boca, está caindo onde? Porque ela vai frutificar. Ela vai frutificar ou para o bem, ou ela vai frutificar para o mal. Então, se você fica conversando borracha, falando palavrão, xingando, cantando música que não deve, e saindo da sua boca, tudo que sai da sua boca é semente. Semente, ela vai cair em algum lugar. Aí a gente passa por situações difíceis, eu não sei por que eu estou passando por isso, você sabe. Tudo que sai da minha boca e da sua boca vai ter um resultado. E Davi já sabia que ele ia ganhar, porque antes disso ele colocou na mão do Senhor dos Exércitos. E é o que eu e você temos que fazer. Aliança com Deus. Ao chamar Golias de incircunciso, Davi destacou que Golias era forte, mas ele não tinha aliança com Deus, o que tornava ele fraco diante de Deus. Tudo e todos que não têm aliança com Deus, não façam, não entrem. Quantas pessoas já quiseram ser sócios nossos na loja, né, meu bem? Pessoas assim, né, bem abastecidas de dinheiro, pessoas assim, bem vistas na sociedade, já quiseram comprar loja, quiseram fazer sociedade. A primeira coisa que a gente perguntava era que fé eles professavam. Não, eu sou cristã, de qual igreja? Da padroeira, não sei da onde. Aí não dá. Então, quem está namorando, quem quer casar, não há comunhão entre luz e trevas. Você que tem empresa, você que quer fazer um negócio, procura primeiro se tem aliança com Deus. Não vai fazendo como vaso goiaba só por causa do financeiro, por causa de alguma coisa. Não troque a sua santidade, não troque a sua salvação pelos enganos do mundo. Não troque, seja sábio, seja uma pessoa ciente do que você está falando. Quando eu li isso aqui sobre Davi, eu pensei assim, gente, a igreja ela é como um exército, né? Aí eu fui pesquisar o exército diante da igreja, né? Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele se apresenta como Senhor dos Exércitos mais de 270 vezes na Bíblia. Eu não sabia disso. Jeová Sabaote significa que ele comanda as hostes celestiais e a igreja militante na terra. Ele comanda tudo, inclusive a nossa igreja. Aqui é o maior alvo de Satanás. O mundo jaz no maligno, mas Deus comanda o mundo também. Hoje foi falado isso aqui de manhã. Só que o alvo maior do inimigo somos nós. E nós somos exército. Olha só o que eu olhei aqui. A igreja do Senhor não é um hospital permanente, é um quartel de guerra. Sim, há momentos em que cuidamos dos feridos, dos cansados e dos abatidos. Mas para que a gente cuida? Com o propósito de quê? De nunca permanecer deitado em macas espirituais. Nós temos que sair da maca, nós temos que sair do eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Por favor, em nome de Jesus, muda a sua vida espiritual, levanta dessa maca e começa a curar as pessoas, ao invés de só querer ser curado. Nós queremos ficar só no hospital, nós não queremos ir para a trincheira, nós não queremos sair para a batalha, para a linha de frente, a gente só quer ficar na reserva. Aquele povo estava lá sendo afrontado pelo filisteu, todo mundo só olhando. Um homem saiu e falou, e um só enfrentou. Nós vemos uma igreja imensa. Essa aqui não é tão grande, mas se a gente for contar aqui de membros, tem uns 200. Mas que trabalho, que está na linha de frente. Se tiver 10% é muito. Se tiver 30% é muito, porque nós só queremos ficar na enfermaria. Nós só queremos ser tratados pelo pastor. O pastor não vai na minha casa, porque o pastor não me visitou, porque o pastor não me ligou, porque a irmã Cida passou por mim e não me cumprimentou, porque eu não vou na igreja. Chega, cresce, sai do hospital, sai da maca espiritual e vai para a linha de frente. A pastora falou que quem quer evangelizar domingo depois do almoço,
Vamos colocar em prática o que nós pregamos, o que nós falamos, né, Alisson? O Alisson falou aqui esses dias, chega de falar, vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer, nós vamos ganhar muito mais. E olha só, fomos curados para lutar, restaurados para servir, levantar e marchar. Nós temos que participar de tudo que tem na igreja. São horários tão flexíveis, são dias tão flexíveis. Às vezes a gente não vem porque não quer. Eu sei que algumas pessoas estão enfermas, estão trabalhando, ok. Mas é aquela que não está. É aquela, eu já não vou não. Eu não, domingo de novo, Você está plantando. Você está plantando. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai colher um dia. Um dia nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo. E Ele vai perguntar o que eu fiz. E o que eu tenho nas minhas mãos para entregar para Ele. Eu tenho pedras preciosas, ouro e prata, ou eu tenho feno e palha? Não se engane, esse dia vai chegar, onde eu vou ter que prestar conta de todas as minhas palavras torpes. Eu vou prestar conta de tudo que eu fiz aqui com o meu corpo. Eu tenho esse período entre nascimento e a minha morte para consertar todos os meus erros, transformar a minha personalidade é assim mesmo. Eu nasci assim, crente Gabriela, eu nasci assim e você sempre assim, Gabriela. Não, você veio para cá para ser transformado, para ser curado, para ser tratado e se posicionar como soldado do exército de Cristo. Amém? Quem é o nosso Deus? Não é o Senhor dos exércitos? Não é o leão da tribo de Judá? E nós somos o que então? Soldados. Então vamos sair da enfermaria, vamos para a linha de frente. Não vamos ficar boboiando não, como diz meu neto. Muitos cristãos permanecem feridos, sempre ofendidos e cansados, esquecendo de que há uma guerra espiritual acontecendo todos os dias. Pastor André falou que o demônio está destruindo seu casamento, o demônio está destruindo seus filhos, o demônio está destruindo sua empresa, está destruindo sua finança, está acabando com o seu trabalho, está colocando peso, cansaço, desânimo, e você não faz nada. Você deixa o inimigo. Aí faz nada não, a gente faz sim. Minha vida não presta, tudo para mim é mais difícil, porque eu nunca tenho dinheiro, porque eu nunca consigo isso, porque eu nunca consigo aquilo, já estou, não sei quanto tempo que eu quero viajar, eu vejo todo mundo fazendo, só não dá para mim. Toda reclamação, toda murmuração, você está orando para o diabo. Você está orando para o inimigo, você está dando munição para o inimigo te abater. No campo da graça, o inimigo não tem força. Não tem legalidade. Está ruim, glória a Deus. Está péssimo, grande ao Senhor. Está na ruína, igual meu bem já esteve. A gente comia pão de 3 centavos. Se o pão custava 4 centavos, a gente passaria fome. E eu conto isso aqui, tem gente que não acredita. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é sofrer, não. Vocês não sabem o que é passar por isso, não. E olha, Senhor, obrigado, Pai. Glórias sejam dadas ao seu nome. Eu sei que o Senhor está nos forjando, eu sei que o Senhor está nos ensinando. Pai, em nome de Jesus, nos dá força para passar por essa luta. Quando você faz isso diante das suas dificuldades, você corta toda a legalidade do inimigo na sua vida. É assim que o crente luta. As nossas armas não são materiais, não é capacete, não é espada, não. A nossa arma é a armadura de Deus, é espiritual. Eu falei para uma irmã aqui, ela falou assim, nossa irmã, eu nunca tinha pensado dessa forma. Sabe quando você não gosta de uma pessoa? Lá no mundo a pessoa fala assim, meu santo não bate com o dele, né? Só que aqui na igreja não pode ter isso. Você não gosta da pessoa, você não vai com a cara dela, e se ela chegar, você sai, se ela sair, você não consegue. Não olha a pessoa com o divino. Vamos pegar o divino, né? Divino sempre pega você, não tem jeito. Eu estou divina. Eu falo assim, gente, eu não aguento mais olhar na cara do divino. Aquele homem, ele tira minha paz assim. A hora que ele chega perto, eu tenho vontade de voar na goela dele. Mas eu não posso olhar o divino como divino. Eu tenho que olhar o divino como alma.
Eu tenho que olhar para ele como alma. Eu não posso olhar para o meu vizinho, que eu tenho raiva, que eu não gosto, como meu vizinho fulano. Não dá um nome para ele. Fala, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Olha para ele como alma. Que Deus e Jesus morreu por mim e morreu por ele também. Do mesmo jeito que Deus me ama, ama ele também. Nós temos que pensar dessa forma, senão nós vamos ter raiva de todo mundo, porque nós somos carne, nós somos fracos, nós somos falhos. Mas nós não podemos ficar com essas doenças na nossa alma, essas debilidades na nossa alma. Ah, porque a minha vida, porque o meu casamento. Vamos focar na solução? Vamos ver o que eu posso fazer para resolver isso? Tem pessoas que estão com o resultado na mão, mas ele não vai agir, ele não levanta, ele não age, ele não ora, ele não entrega, ele não conversa, ele não fala, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele fica com aquela arrogância, com aquela altivez, eu sofrendo sozinho, porque eu não confio em ninguém, porque ninguém presta, porque isso tudo é munição do inimigo, trabalhando na sua mente, afastando você da igreja, afastando você dos irmãos. É aqui dentro da igreja que é lugar da gente se preparar para a guerra. A guerra do dia a dia, a guerra no lar, a guerra com os filhos, a guerra com o marido, a guerra no trabalho. É aqui que nós vamos nos fortalecer uns com os outros. Em nome de Jesus, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Enquanto alguns dormem em suas enfermidades, o inimigo avança. Minha mãe tinha um ditado que ela falava assim, se cochilar, o cachimbo cai. E cai mesmo. Do nada você se vê numa situação que você fala assim, uai, mas como assim? Como que isso aconteceu? Aí você vai ver lá atrás coisas que você falou. É igual o Google, né? Agora tudo que você fala, parece que eles estão ouvindo. Não é, Joseli? Esse dia eu falei assim, nossa, eu estou precisando comprar uma máquina de overlock doméstica, né? Falei, Lucas. Aí fui lá, como diz o pastor André aqui, né, passando as coisinhas, toda hora máquina de overlock doméstica, toda hora máquina. Eu falei assim, o que é isso? É o Satanás, não pode não. Isso é o cão, não tem lógica. Gente, eu falo para vocês que a besta é a internet, viu? A besta é a internet, nós é mais besta ainda de ficar pregado nesse negócio aí. Vamos vigiar, porque o que mais tem tirado o crente da igreja é a distração. Não é você colocar você na bebida, colocar você para dançar, para fumar, para trair. Não, isso aí já era. O diabo, ele inova, ele é inovador. As estratégias dele são de acordo com o tempo. Agora são as distrações. Vigia, crente. Vigia. Quando você estiver no celular, parecer que as mulheres andam lá, você passa batido. Não deixa 3, 5 segundos, ele entende que você gosta. Aí só chega isso para você. Então vigia o que você está fazendo. Não fica aí dando brecha para o diabo, não. Porque ele vai entrar mesmo. Deus está chamando os curados e os cansados para se tornarem guerreiros no exército do Senhor. Se você está aqui hoje é porque você foi chamado para guerrear. Você não foi chamado para deitar. Você não foi chamado para descansar. Quando Jesus separou os discípulos dele, ele não escolheu ninguém que estava à toa. Ele não olhou assim, nossa, o Valdo está ali debaixo da figueira, vou lá chamar o Valdo para me estar lá com as pernas para cima, vou chamar o Valdo para me ajudar. Não, ele só chamou quem estava trabalhando. Então não é porque eu trabalho que eu não posso trabalhar na obra. Não é porque eu tenho que trabalhar, nossa, eu tenho que trabalhar domingo, tenho que trabalhar feriado, tenho que trabalhar sábado, tenho que trabalhar domingo. Hoje o pastor André falou assim, que isso é escravidão e que isso não pertence a Deus. Quando nós colocamos o trabalho para nos escravizar. Tudo isso são ciladas do inimigo. Quando nós paramos um pouco de dar muita ênfase para o trabalho e começamos a buscar o reino de Deus, a própria palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas, as coisas que ele fala antes, né? Que é a nossa preocupação com o dia a dia e tudo, todas essas coisas serão acrescentadas, mas primeiro ele. Às vezes você trabalha em um dia e Deus acrescenta na sua vida. Nós passamos por uma situação uma vez que a gente precisava levantar um dinheiro para pagar aquele negócio do banco, né? 21 mil.
23 mil. Eu sei que a gente precisava de, acho que 23 mil em menos de 5 dias. E aí criando uma situação, já estava faltando só 3 dias. Eu falei assim, meu bem, é joelho no chão, porque é só o Senhor para fazer esse milagre. E aí a gente orou e falou assim, Senhor, o Senhor é que pode, eu não posso nada, o Senhor sabe como que está o comércio, as vendas estão assim, está assado, o cliente cancelou o pedido, o outro não foi buscar, e agora é o Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, eu sou sua serva, eu sou seu servo, nós estamos aqui, nós estamos fazendo sua obra e nós cremos no Senhor. E nós começamos a orar, né? De repente, o banco devolve para nós um dinheiro do consórcio que nós não demos conta de pagar. Nós atrasamos e cortou o consórcio, mas a gente ia pegar esse dinheiro 5 anos para frente. E Deus moveu as águas lá no banco, a Alice sabe dessa história. Moveu as águas lá no banco e o gerente ligou, falou, tá liberado para você aqui o dinheiro do seu consórcio. Era mais um pouquinho, né, do que a gente precisava. E aí nós pegamos aquele dinheiro, fomos lá, pagamos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você? Não adianta você trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite, de dia, eu tenho que arrumar outro emprego, igual o pastor André falou aqui. O irmão trabalha o dia inteiro, à noite ele vai fazer iFood, vai fazer entrega. Vem para a casa do Senhor, vem para a casa de Deus, porque é aqui que você vai vencer as suas batalhas. É aqui, com a Bíblia na mão, aprendendo do Senhor, ganhando munição e força espiritual para que você seja forte para derrotar o inimigo. É aqui que nós vamos ganhar força. O nosso armamento está aqui, na palavra, na oração aqui no sábado. A gente dá uma bênção. Nós temos uma parte de estudo, nós ajoelhamos, nós oramos. Hoje nós ungimos todas essas cadeiras. Nós oramos ontem. Nós oramos por cada um de vocês que está aqui, pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pelos maridos. Nós oramos por todos vocês. Então nós temos que vir para a casa do Senhor, buscar a presença dEle, conversar com Ele. Pode orar em casa também? Pode, mas se você vier para a igreja, é como se você se dispusesse, falava assim, não, eu vou lá na casa do Pai, eu quero conversar com Ele. É diferente, o ambiente aqui é diferente. Quando a gente entra aqui e começa a orar e começa a cantar, né, Janice? Dá aquela aura assim, aquela força, aquela coisa assim que fala assim, Senhor, é quase que palpável a presença do Senhor aqui. E quando nós começamos a orar e o Espírito Santo começa a nos comover, começa, lágrima, é choro, e aqui a gente marcha, a gente fala, a gente canta, e vida que segue. E a gente sai daqui quase que flutuando. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher, mas para que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que me esvaziar de mim. Não tem como eu colocar algo, nada, dentro de um recipiente que já está cheio de mim, cheio de ego, cheio de tudo, menos cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus usa soldados comuns, mas cheios de coragem. Davi não tinha armamento, não tinha tamanho, não tinha experiência, não tinha estratégias de guerra como Golias, não tinha nada, mas ele tinha disposição. Ele se ofereceu. Então não é porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, pois eu não sei isso, eu não sei aquilo, tudo nós podemos aprender. Até papagaio aprende a falar. Cachorro, se adestra cachorro, daqui a pouco ele está quase virando do avesso, né, Divina? Gente, mas o Divina fica mandando vídeo de cachorro. Tudo aprende. Por que eu que sou gente, que estou aqui na igreja, não aprendo? Será que é porque eu não tenho capacidade mental ou eu não tenho disposição para servir na obra do Senhor? Qual das duas será? Mas se alguém falar assim, olha Lucas, eu tenho um extra para você, eu quero que você vá lá fazer um serviço para mim, né? Eu vou te dar R$700. Opa, R$700? Mas já fui. A gente vai, mas eu não sei fazer o serviço, eu te ensino. A gente vai. Depende da motivação, nós vamos fazer as coisas. Qual é a minha motivação na casa do Senhor? Qual é a minha motivação diante do Deus que eu falo, que é o meu Senhor?
Nós o chamamos de Senhor, mas o tratamos como servo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, abençoa meu casamento, abençoa meu filho, abençoa meu carro, abençoa isso o tempo todo. Nós queremos o tempo todo que Deus nos abençoe, mas nós não temos a dignidade, nós não temos a disposição de dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa, me limpa, me transforma, me liberta, eu entrego a minha vida para o Senhor agora, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Nós não temos essa disposição, mas nós temos disposição para pedir e falar: eu não aceito, porque Senhor, o Senhor me prometeu, agora o Senhor tem que cumprir. Tem uns que coloca Deus na parede. Eu cheguei em Deus, eu pus ele na parede. Coitado, eu já vi tanto isso, não, porque que é assim, que você fez as promessas de Deus, ele tem que cumprir. Não está escrito que é assim, assim, assim? Tem, meu irmão, tem sim. Deus, ele não falha com as promessas dele, mas todas as promessas que tem na Bíblia tem uma condição antes. É assim ou não é? Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Olha só, se vós permanecerdes em mim e eu em você, você em mim e eu em você, é mão dupla. Assim vocês produzirão frutos. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Então eu não posso só pedir, eu não posso só querer, eu tenho que me doar também. Eu tenho que entrar para o exército e eu tenho que ir para a linha de frente. Eu não posso ficar aqui dentro da igreja o tempo todo. Não dá. A sua vida espiritual, financeira, emocional não vai fluir. Davi não era guerreiro, ele era um pastor. Gideão se via pequeno, mas Deus o chamou de valente guerreiro. Pedro era pescador, mas tornou-se general no evangelho. Deus não busca perfeição, ele busca disponibilidade. Qual é a minha disponibilidade no reino? Será que é maior do que a de lá de fora? Ou quando é aqui para a igreja? É para a igreja. Eu me lembro uma vez que uma pessoa foi comprar uns laços lá na minha loja, umas lembranças, na verdade, e aquela palavra nunca saiu assim do meu coração. Achei tão estranho aquilo, Joseli. Ela chegou e falou assim: eu quero fazer umas lembrancinhas, aí você faz uns laços aí para mim, vai ser lá para minha igreja, não sei o que. Eu falei: para a igreja, né? Então vamos pegar um gorgurão, um citinho, uma coisa pra ficar mais bonita, né? Ela falou assim: não, pode ser bem baratinho, é para a igreja. Aí eu falei: é para a igreja? É para Deus? É para o Senhor? Ele falou assim: não, ela é para a igreja, pode ser a mais baratinha que tiver. Ela comprou a fita de plástico. Foi. Aí quando você vai ler como que Deus fala que Ele quer o tabernáculo dele, você fica com vergonha quando você faz alguma coisa mal feita na igreja. Ele fala a medida, Ele fala a altura, Ele fala os bordados, Ele fala que Ele quer com ouro, que Ele quer com isso, que Ele quer dessa cor, que Ele quer dessa altura. Vai chamar os artífices, vai pegar ouro, vai pegar madeira, melhor, que tudo dele era o melhor. Aí quando a gente chega aqui, vai, não, isso aqui deixa, tá bom, quer lá para a igreja. Eu comprei um quadro, pastora, lembra que eu falei para a senhora que eu tinha comprado um quadro? Cadê a pastora? Um quadro de avisos. Quando o quadro chegou, eu quis morrer. Eu falei assim: nunca que eu levo isso aqui para a minha igreja. Nunca, porque aqui dentro tem que ser o melhor. O melhor, porque Deus deu o melhor dele para mim e para você, o Filho dele. Ele morreu por mim e por você. Então a Bíblia diz que maldito o obreiro, a pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você vai fazer com relaxo, com cara feia, resmungando e murmurando, não faça. Não faça. Porque o soldado, a farda dele, a cama dele, tudo dele tem que ser impecável. A cama dele tem o tanto certo de colocar para dentro do colchão. Quem já foi para o exército aqui? É assim ou não é? Impecável. Se tiver uma sujeirinha, se tiver um amassado, acabou. Aí para Deus a gente quer fazer de qualquer jeito. Chega atrasado. Não, depois eu não vou chegar mais atrasado, porque aí já passou isso, já passou aquilo. Sabe? São coisas assim de reverência a Deus que nós temos que ter. O pastor André falou hoje: quantas pessoas estão relaxadas na igreja, com celular,
com balinha, com pirulito, com chiclete. Eu fui numa igreja uma vez que a hora que acabou o culto, pareceu que teve uma festa no templo, de tanto pedaço de bolacha, de comida, de chiclete, de coisa, tudo no chão. Eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, gente, o que é isso? E uma andança dentro da igreja, levanta, vai beber água, vai no banheiro, fica aquela coisa assim, sabe? Então, a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Reverência, respeito. Nós temos que ter isso. Um soldado de Cristo, ele preza pela palavra, ele preza pelo reino, ele preza pelo comandante, pelo general, pelo Senhor dos exércitos. Dobra a sua língua para falar de Deus. Eu não consigo nem cantar a música que chama Deus de você. Eu não consigo chamar Deus de você, porque eu o respeito, eu o temo. Eu falo, Senhor, eu não dou conta. Quando tenho você, eu ponho Senhor, eu não consigo falar. Então nós estamos no exército, nós não estamos num clube de férias, porque vai acontecer, o dia final vai chegar, e o chamado é para guerra santa e espiritual. Essa guerra não é contra pessoas, tá? Não é contra o seu vizinho. Minha mãe tinha uma guerra com um vizinho nosso lá, que era meu Deus do céu, eu falava assim, gente, esse tem que vai dar morte. Era daquele assim, de um entrar na casa do outro e nos tapa. Era uma coisa horrorosa. E minha mãe era crente. Eu falei, mãe, como é que é esse negócio aí? Eu não aguento esse marimbondo. Ela chamava de marimbondo. Quando esse marimbondo pôs trem na minha porta. Mas ele provocava mesmo. Então, o nosso chamado é para a guerra. Essa guerra não é contra pessoas, ela é contra as forças espirituais do mal. É tempo de levantar a espada da fé, o escudo da oração e a bandeira da santidade. Eu não vou ter relacionamento com Deus, eu não vou ter resposta de Deus, eu não vou ter comunhão com Deus se eu não tiver santidade, se eu não orar, se eu não mudar, se eu não transformar. Igual eu falei aqui da outra vez, você pode falar, mas não vai chegar no trono da graça. É igual você ter um celular, mas está com a internet cortada. Eu tenho celular, mas eu não tenho internet. Eu vou escrever tudo aqui no celular, só que eu vou mandar e ela não vai, porque a minha comunicação está cortada. Eu só fico xingando, eu só fico ouvindo música mundana, eu só fico fazendo o que não deve, eu só fico pecando o mesmo pecado, 10, 20, 30, 40 anos, o mesmo pecado, e eu quero que Deus me ouve, eu quero que Deus me atende, por que Deus não me escuta? Reflita sobre a sua vida, e você vai ouvir o Espírito Santo. Você vai ouvir, ouvidos atentos. A própria Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala o tempo todo ele fala, mas a gente insiste em fingir que não está entendendo. Nós estamos entendendo, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, mas nós insistimos em achar que estamos certos. O Senhor está convocando o seu povo para interceder, evangelizar e conquistar. Às vezes, a maioria da igreja pensa que o círculo de oração é só para os intercessores. Não, o círculo de oração é para toda a igreja. Nós não podemos ser crentes 6 horas. O que é o crente 6 horas? Vocês vão, irmão, 6 horas lá para mim, 6 horas lá para o meu marido, 6 horas lá para o fulano. O crente 6 horas é assim. Ele quer que todo mundo ore por ele, mas ele não ora por ninguém. Ele quer que todo mundo visite ele, mas ele não visitou ninguém. Ele quer que o pastor vá na casa dele, mas ele nunca foi na casa do pastor. Ele quer tudo, mas ele não se dispõe de nada. Então, nós não podemos ser dessa forma. Conclusão: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Se Deus começou a fazer a boa obra em mim e em você, a partir do momento que você o aceitou como Senhor da sua vida, você recebeu a sua divisa, que é o Espírito Santo de Deus. Você já recebeu, a boa obra já começou, você já foi liberto, já foi batizado e já está no quartel. Agora o resto é com você.
Agora é você que tem que se disponibilizar, se santificar, mudar, transformar, orar, trabalhar, evangelizar e se preocupar com o reino e servir o seu Senhor, o meu Senhor, da forma certa, com santidade, com oração, com transformação e pedir perdão todos os dias. Faça uma higiene espiritual todos os dias, faça uma limpeza espiritual todos os dias antes de você dormir. Começa a falar: Senhor, eu já acabei com a Isa hoje, eu xinguei ela, eu não gosto da Isa, o Senhor me perdoa, amanhã eu vou pedir perdão para ela. Senhor, hoje eu xinguei meu marido, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Tira tudo que não pertence ao Senhor antes de você dormir. E quando você colocar seus pezinhos no chão de manhã: Senhor, abençoa o meu dia, entrega a minha vida diante do Senhor, cuida, Senhor, da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos, abençoa o seu dia. Tem gente que já amanhece murmurando, reclamando do sol, da chuva, disso, daquilo. Está tudo errado na vida dessa pessoa. Não esqueça, tudo que sai da nossa boca é semente. Antes de eu finalizar aqui, não vou ler isso aqui. O Senhor dos Exércitos está passando em revisa. O Senhor passar revisando o exército aqui, não vai ninguém, né? Não vai. Alguns estão deitados, outros distraídos. Mas há um som de trombeta soando no céu. E o chamado é para levantar, marchar e lutar. Não por posição, mas por amor ao Rei. Oh, glória a Deus, aleluias. Nós não temos que pedir posição, não. Nós temos que levantar, marchar e lutar por amor a Ele. Não para ganhar cargo e ser visto no púlpito. Não, é por amor a Ele. Tudo que for fazer, faça com amor, como se para Deus. Não importa se for varrer, eu acho tão bonitinho. O Divino sai lá da casa dele, traz o trem em pó dessas plantinhas aqui, tudo. Lucas, às vezes a gente passa aqui, ele está aqui aguando, está plantando ali, e a gente vê que faz com amor. Tem 3 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vejo a igreja tão bem cuidada, né, pastor? Aqui, essas plantinhas aqui, ó. Gente, eu fico encantada com isso, do zelo. Isso é zelo pela casa do Senhor. E tudo que você faz aqui está sendo plantado e anotado lá no céu. Não fica pensando porque você não recebeu um elogio, não recebeu um ai, fulano que fez isso. Deus não viu. Deus viu e Ele anota tudo. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente falta, quando a gente trabalha na obra, Ele vê tudo. Ele vê a Lília, mais a Giovana ensaiando. Ele olha e fala: ai, que bonitinho, Tiquitito, tu vai cantar lá na igreja hoje. Aí ele fala: ai, que bonitinho, olha lá quem foi para a igreja hoje, gente. A Geise, o marido, o filho. Ai, que bom que eles vieram. Assim Deus faz com a gente quando a gente está aqui. Quando você vem aqui, não é por vir, é por amor a Ele. Sabe, quando você fala assim: gente, eu vou ver meu pai, o pastor sempre fala assim: nossa, eu tenho que ir lá em Brasília ver minha mãe. É porque Ele ama. Então você fala assim: eu tenho que ir lá na igreja, eu preciso ver meu Senhor, eu preciso sentir a presença dEle, eu preciso mostrar para Ele que eu me importo. Estar aqui é isso. Não pense que você veio só por uma manhã com Deus por causa do almoço. Não, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor e para mostrar para Ele toda a nossa dedicação. Amém? Agora que eu já finalizei, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. O meu ministério com o meu bem é de evangelismo na comunidade. Não é de ir, a gente vai também, mas não é de ir, é de chamar as pessoas para cá. Quando nós chamamos a pessoa para o nosso campo de batalha, é mais fácil. Então, no dia 21/3, nós vamos começar aqui o Clube do Artesanato. Aí eu quero que as irmãs que fazem algum tipo de artesanato me procurem. Quem faz ponto cruz, crochê, sabonete, biscuit, tapete, qualquer coisa. Isso.
Mais para frente a gente vai entrar com palestras para artesanato, é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas nós temos que começar. Então no dia 21/3 nós vamos começar o Clube do Artesanato, vamos fazer uma faixa ali, vamos fazer os convites, vamos chamar as pessoas, elas vão fazer uma inscrição. Nessa ficha de inscrição vai ter o nome e o WhatsApp, nós vamos fazer uma lista de transmissão com esses nomes, mandar para essas pessoas, convidá-las para vir à igreja. Quando elas chegarem aqui, nós vamos ter um lanchinho, uma bolachinha, um chazinho. Antes da gente começar a fazer o artesanato, nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos dar uma palavrinha. Aí a gente vai chamar para oração. Nós ganhamos muitas almas desse jeito na outra igreja que a gente congregava. Então era o Clube do Artesanato, é festival de sorvete, é um evento do Dia dos Namorados, muitas coisas. A gente ainda levantava fundos, ainda mandava para os missionários de fora, dessa forma, só atraindo a comunidade para cá. Então eu conto com as irmãs, quem trabalhar com qualquer tipo de artesanato, me procura no final, que nós vamos ensinar essas pessoas a fazer e ao mesmo tempo ganhá-las para Cristo. Então vai ser a partir de 10 anos, já pode se inscrever. Esse é o primeiro só que nós vamos fazer. Eu não vou falar os outros porque é muita coisa e o nosso tempo aqui já está estourado. Então, nós vamos começar a agir dessa forma. E no domingo vamos sair para evangelizar com a pastora. E não vamos esquecer que nós não estamos na igreja, nós estamos no exército e você é soldado. Se você está aqui, você já faz parte desse exército. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém?